E aí pessoal, eu me chamo Fernando e você sabia que existem muitas espécies de açaí? Eu não estou falando de variedades ou cultivares de açaí. Eu estou me referindo a diferentes espécies de açaí. Açaizeiros tão diferentes um dos outros que eles não conseguem se cruzar entre si e formar descendentes. É o que nós conseguimos classificar então como diferentes espécies de açaizeiros. E o mais engraçado é que talvez você já tenha consumido açaí dessas diferentes espécies e nem tenha notado a diferença. Neste vídeo eu vou te mostrar como são essas diferentes espécies e quais são as diferenças entre elas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas antes, gente, você já sabe, vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like pra gente, isso aí é muito importante. Verifica se está inscrito no canal, se não estiver, já se inscreve. Estamos chegando em 60% da nossa meta e vamos atingir juntos 10 mil inscritos agora no ano 2023. Então vai aqui e se inscreve. E não se esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, no Instagram, no TikTok, trazendo para você dicas do cultivo de plantas, de acerola, abil gigante, saputilha e também de açaí. Então vai lá e nos acompanha todos os dias. Já deixou o seu gostei? Já se inscreveu? Então, bora lá! Antes de falarmos das diferentes espécies que existem, é muito importante que você entenda o que eu quero dizer quando eu falo a palavra espécie. Considere que espécie é a maior classificação que nós temos aqui, onde nós temos diferentes açaizeiros com características parecidas uma com as outras. Porém, também tem várias características diferentes uma das outras. E por isso são de espécies diferentes. Ao ponto de que, teoricamente, eles nem conseguem cruzar entre si. Já abaixo das espécies, nós temos as variedades. As variedades já são açaizeiros da mesma espécie, porém que apresentam algum tipo de diferença em alguma característica. Como, por exemplo, o tamanho do fruto ou época de colheita. Então, por essas diferentes características, esses açaizeiros, mesmo sendo da mesma espécie, acabam sendo considerados de variedades diferentes. E também nós temos as cultivares, que, assim como as variedades, também se encontram abaixo da espécie. Já as cultivares, elas são formadas pelo ser humano. Elas são formadas com o objetivo de atender a alguma demanda no mercado. Então, por exemplo, nós temos aqui em cima a espécie Euterpe-oleracea, aqui embaixo um grupo de variedades da Euterpe-oleracea chamada de variedades chumbinhos. E também temos as cultivares, como por exemplo a Berriaceae d'Égua, que foi formada pela Embrapa, que também é da espécie Euterpe-oleracea. E hoje, nesse vídeo, eu vou te falar das diferentes espécies que existem de açaizeiros. Para começar, é importante que você saiba que o açaí ele faz parte de um grupo de plantas que tem seu nome científico iniciado pela palavra euterpe. Então é por isso que todo açaizeiro que você ver ele vai ter o seu nome científico, que é composto por duas palavras, sendo que a primeira sempre será a palavra euterpe. 7 espécies fazem parte desse grupo das euterpes, sendo que aqui no Brasil nós encontramos 5 dessas espécies, que são elas a Euterpe edulis, a Euterpe precatória, a Euterpe caatinga, a Euterpe oleracea e a Euterpe longibracteata. Então nós temos essas 5 diferentes espécies encontradas aqui no Brasil. Porém, dessas 5, somente 3 delas têm realmente uma grande relevância cultural, social, econômica, que são a Euterpe oleracea, a Euterpe precatória e a Euterpe edulis. Inclusive, informações sobre a Euterpe caatinga e sobre a Euterpe longibracteata são bem difíceis de serem encontradas. Eu, pelo menos, achei poucas informações sobre essas 2 espécies. Mas então vamos lá conversar sobre essas 3 espécies de maior relevância aqui para o Brasil. Bora começar falando sobre aquela espécie que tem um risco muito grande de extinção, pelo menos das suas populações nativas, que é a Euterpe edulis. A Euterpe edulis, ela é comumente conhecida como palmiteiro. E não é à toa esse nome. Ela é conhecida por esse nome porque justamente dessa espécie que muito se explora o palmito, muito se extrai o palmito. E é por conta dessa exploração do palmito, dessa espécie Euterpe edulis, que a sua população nativa tem reduzido drasticamente, fazendo com que ela seja classificada como em risco de extinção. E saiba que para poder se extrair o palmito, é necessário fazer o corte da palmeira e fazer a remoção do chamado meristema apical, que é onde se encontra o palmito. E pior ainda, quando você vai extrair o palmito de uma palmeira, geralmente se dá preferência às árvores adultas, às palmeiras já bem mais velhas, ou seja, aquelas que estão em um estágio de produção de frutos e de sementes.
são aquelas responsáveis por manter a população sempre existente, sempre se renovando. Então, como se faz o corte delas, acaba se promovendo a extinção da espécie. Infelizmente, como vocês podem ver, a ignorância é algo realmente muito triste, causa prejuízos enormes, como o que está acontecendo com a Euterpe edulis. Bem, mas um outro nome pelo qual ela é conhecida é Jussara. Talvez você a conheça com muito mais facilidade por esse nome. Jussara, palmeira Jussara ou açaí Jussara. Ela é uma planta que está mais presente no nordeste do país, no sudeste do país, mais perto do litoral. E ela tem como uma das suas características mais diferentes das outras espécies a não formação de perfilhos. Ou seja, ela não forma touceiras. Ela é uma palmeira solitária. Inclusive, isso também é um outro aspecto que faz com que a sua população reduza bastante, porque uma vez cortada, você elimina aquela palmeira. Uma outra espécie bem diferente da Euterpe edulis é a Euterpe precatória. Essa espécie já aparece com muito mais frequência na floresta amazônica e é por isso que ela é também conhecida como açaí da mata. E interessante, assim como a Euterpe edulis, ela não cria perfilhos, ela não forma touceiras. E também por conta disso, ela é conhecida como açaí solitário. Agora, uma característica muito curiosa do Euterpe precatória é a sua altura. Enquanto o Euterpe edulis, ele fica com 8, 10, talvez 12 metros de altura, o Euterpe precatória vai muito além. O precatória ele pode superar facilmente os 20 metros de altura, então é uma palmeira gigantesca. E é por conta disso, devido à sua grande altura, que plantios comerciais de Euterpe precatória ainda são pouco numerosos. Mas, nos últimos anos, são muitos os estudos que estão sendo realizados para tornar o Euterpe precatória viável para plantios comerciais. Eu particularmente tenho minhas ressalvas, eu particularmente tenho minhas dúvidas quanto à viabilidade no uso da Euterpe precatória para plantios comerciais, devido à sua grande altura. Mas isso aí é uma outra questão, é um problema de manejo, um problema de colheita. O importante aqui é que você saiba que o fruto da Euterpe precatória, ele é delicioso, produz uma polpa tão gostosa quanto o do Euterpe oleracea, que é o açaí mais popular, mais consumido. Não é à toa que talvez você já tenha consumido polpa do Euterpe precatória e nem mesmo tenha reconhecido a diferença daquele açaí que você normalmente consome, porque ele realmente é bem gostoso. E por último, vamos falar sobre a Euterpe oleracea, que diferente das últimas duas espécies, perfilha, ou seja, forma touceiras, e por conta disso é conhecido como açaí de touceira. E pela sua disseminação natural ter ocorrência mais aqui no Pará, ele é conhecido também como açaí do Pará. Se bem que é muito importante ressaltar o seguinte: o Euterpe oleracea é a espécie de açaí mais cultivada no Brasil, na verdade no mundo, porque outros países já cultivam Euterpe oleracea. E até mesmo locais que a gente imagina que não tem como cultivarem açaí, ambientes secos, como por exemplo Brasília, já cultiva açaí e tem ótimos resultados. Para você ver o quão versátil é essa palmeira em relação aos ambientes que podem servir para o seu cultivo. Então, gente, a Euterpe oleracea é a espécie mais cultivada no mundo. Talvez aí pelas suas características como altura máxima, que fica próximo de 8 a 10 metros de altura, talvez pela sua formação de touceiras, ou seja, pela capacidade de perfilhar, talvez também pela precocidade na formação de frutos. Com cerca de 2 anos, já 3 anos, já começa a formar frutos. E além disso, é claro, devido ao seu sabor da sua polpa. Ela, sem dúvida nenhuma, é a espécie com frutos mais consumidos no mundo. Ou seja, o mundo já aceitou o sabor desse fruto e por conta disso, ela vai permanecer tendo demanda por muito tempo. E devido a esse conjunto de fatores, e se você deseja plantar açaí, sem sombra de dúvida, a Euterpe oleracea é a melhor opção atualmente para você fazer o seu plantio de açaí. Estas, então, são as 3 espécies mais importantes encontradas aqui no Brasil. Mas reforçando que aqui eu falei para você sobre as espécies de açaí. Eu recomendo fortemente que você assista a este outro vídeo, onde nós falamos qual é a melhor cultivar de açaí para o seu plantio. Nesse vídeo eu falo para você sobre a cultivar BRS Pai d'Égua, que é uma cultivar da Embrapa desenvolvida a partir da espécie Euterpe oleracea. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.